Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Vim de Santos. Hoje a gente vai falar de defesa. A defesa do Santos foi a segunda melhor do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o que é por si só um milagre e também muito curioso. Vamos tentar desvendar essa curiosidade aqui. Só para deixar claro, o Santos sofreu 16 gols em 19 jogos, menos de um por jogo. O John não sofreu gol no único jogo que atuou, então o João Paulo sofreu 16 em 18 jogos, que é uma ótima marca de menos de um por jogo. Melhor que isso, só o Santos, do Everton, que sofreu 13 gols. Bom, não é à toa que ele é o terceiro melhor goleiro brasileiro em atividade, e para mim o João Paulo é o quarto. Estou falando dos dois que jogam na Inglaterra, o Everton e o João Paulo. Tá tudo bem, os caras têm realmente um grande goleiro, tem um time muito forte, mas o Santos, que sofre, o Palmeiras é o líder, o Santos é só o nono colocado do campeonato, teve a segunda melhor defesa mesmo assim. Vamos tentar encontrar números e que justifiquem essa situação para o time da Vila Belmiro. Muito bem. Hoje é dia de propaganda, mas é aquela propaganda que é curiosa, porque é do bar que a gente vai quando os membros se encontram, que é o Trecão. Fica ali na estação Santos Imigrantes. Você desce da Santos Imigrantes, você dá de cara com o Trecão. Um abraço pro seu Tatá, pro Kleber, pro Matheus, pra mãe deles, que agora aparece lá também, e já até me chamou de filho, porque eu sou da casa, essa é a realidade. Endereço tudo bonitinho aqui na saída de Santos Imigrantes. As melhores porções, e não é piada, porque quando eu vou lá é só porção show de bola. Torresmo, show. Bolinho de carne, show. Costela, show. Dadinho de tapioca, show. Caldo verde, show. O bagulho é doido, o bagulho é doido. Quando os membros vão lá, a gente não dá muita sorte, porque o Santos perdeu os dois jogos. Perdeu pro Curitiba, perdeu pro Avaí. Mas é porque o Santos é ruim. Mas a defesa do Santos não é ruim. Pelo menos eu acho. Ou o João Paulo não é ruim. Porque é a segunda melhor defesa do campeonato. Isso é curioso, mas isso é um fato. E a gente aqui analisa fatos. Separei várias estatísticas do Footstats e do SofaScore para a gente debater. Então eu vou começar com números do elenco, da zaga mesmo. Vocês vão ver uma curiosidade assim que eu acabar de falar da defesa. Da defesa sem ser o goleiro, tá? Sem ser o goleiro. Por exemplo, no SofaScore, Eduardo Bauerman, que tem recentemente jogado muito bem, é o segundo com mais bloqueios de chute por partida. É algo que eu falei no vídeo do Fortaleza, que o Santos bloqueou muitos chutes, né? O Fortaleza chutou mais de 20 vezes e 12 vezes o chute simplesmente parou em algum defensor do Santos. O Bauerman é muito bom nisso. Ele tinha ido bem nisso também contra o Botafogo. Foi muito bem nisso contra o Galo. Procurem esse jogo que tem lances importantes. E tem uma média de 5,1 por jogo, segundo o SofaScore, o segundo melhor no campeonato. O Santos também é o único time no SofaScore em bloqueios com 2 jogadores no top 10. Tem jogador do Botafogo, do Goiás, mas só o Santos tem 2. É o Bauerman e é o Maicon, que fecha o top 10, é o 10º, com 4,4 bloqueios de chute por jogo. E segundo o SofaScore, que explica cada critério deles, esses bloqueios são chutes na direção do gol que a bola poderia entrar se o defensor não tivesse bloqueado. Então, eu estou confiando e colocando isso como uma estatística muito importante que ajuda a gente a entender por que o Santos teve a segunda melhor defesa do primeiro turno do Brasileiro. Eu passei para o Footstats e o Bauerman lá aparece em quarto nas rebatidas. Bolas que o adversário está chegando, a zaga rebate. Mantém a bola longe do gol do Santos. O Bauerman aparece em quarto. Em desarmes no Footstats, Rodrigo Fernandes, que não é zagueiro, mas é uma peça do sistema defensivo, é o 8º, é o único santista no top 10. O time em si é 7º em desarmes no total e é o segundo com mais defesas, aí somando as do John, as do João Paulo, as do John no jogo contra o Corinthians, que aconteceram, então, não só as do João Paulo. Mas são esses os números de destaque coletivamente e de zagueiros individualmente. O que isso quer dizer? O Bauerman é bom em rebatida e desarme e bloqueio, show. Rodrigo é bom em desarme, legal. O Maicon apareceu bem, ele jogou menos partidas, né? Então os números são tão altos, mas apareceu bem em bloqueios. Pô, bacana. Coletivamente está no top 10, 7º em desarmes, show. Mas a gente precisa ser honesto. Quem se destaca nos números é o goleiro. O João Paulo, de novo, é quem se destaca em tudo que é número para salvar esse time. E não é que eu estou inventando. Eu vou trazer os números aqui e depois vou fazer aquela continha que eu fiz até no final do campeonato do ano passado. Quantos pontos a menos o Santos teria se não fossem as grandes defesas do João Paulo? Daqui a pouco eu chego nisso. Antes vamos começar com estatísticas consolidadas. Vamos lá. No Footstats, são 49 defesas do João Paulo, o 5º colocado em defesas no total. Claro, times lá de baixo sofrem mais chutes. O líder, se eu não me engano, é o Tadeu, do Goiás. É um time que está bem abaixo do Santos.
os times lá de baixo sofrem mais chutes. O Santos consegue ficar no top 10 sofrendo muitos chutes, 49 defesas, segundo o Footstats, para o João Paulo. Em defesas que eles consideraram difíceis, o João Paulo sobe para quarto no total com 18. No SofaScore, o número é ainda maior. Eles dão 66 defesas para o João Paulo. Há uma divergência aí, eu estou trazendo, mas são números altos de qualquer maneira. O João Paulo tem 49 no total, segundo, vamos continuar aqui no Footstats. O líder tem 54, que é o Tadeu, e 19 jogos. O João Paulo tem um jogo a menos. Ele poderia ter feito 5 defesas num jogo que ele não atuou contra o Corinthians e ser o líder, por exemplo. Então ele está ali, ele está no bolo de quem defende muito mesmo. Todos os números corroboram isso. Ele também é o terceiro com mais defesas, segundo o SofaScore, de chutes dentro da área. Não chutes cara a cara, chutes mais próximos. Quando o adversário chuta dentro da área, ele é o terceiro que mais defende bolas assim. Está atrás do goleiro do Inter e de mais um, que agora eu esqueci quem é. Se não me engano, é o próprio Tadeu, que tem feito um bom campeonato. É um bom goleiro, Tadeu. O João Paulo é o terceiro, né, em defesas de dentro da área. Jogos sem sofrer gol. Ele é o sexto, com 6. Ele só está à frente, ele só está atrás de goleiros que estão à frente do Santos no campeonato. Então ele está atrás do Everton, que é o líder, ele está atrás do Cássio, que é o vice-líder, ele está atrás do Fábio, que é o terceiro colocado no Flu, ele está atrás do Everson, que é o quarto colocado com o Galo, e está atrás do Bento, que é o goleiro do Atlético Paranaense. Ele está à frente do Flamengo, está à frente do Inter, está à frente do Bragantino, e o Santos é o nono colocado, e ele aparece só atrás desses caras, dos 5 primeiros do campeonato, com jogos sem sofrer gol. Ou seja, os caras bons, que são líderes, não tomam gols. E aí tem o João Paulo garantindo o Santos entre esses, só que o Santos não faz tanto gol assim, né? Então não está vencendo. Lembrando que isso não conta, no caso do o jogo do John, que também não tomou gol. Então, no geral, são 7 partidas do Santos. E segundo o SofaScore, o João Paulo é o terceiro goleiro em média de defesas, com 3,7 por jogo. É um ótimo número. Terceiro, quarto, quinto. Ele está no topo em tudo que um goleiro pode fazer. Tudo. Não é à toa que o Santos tem a segunda melhor defesa. Agora eu fiz aquela continha básica, que é muito teórica, tá? Pontos que o João Paulo sozinho garantiu. É uma conta simples, por isso que eu falo que é teórica, e claro que é totalmente subjetiva. Eu pego os melhores momentos, vejo as grandes defesas do João Paulo, e, por exemplo, o Santos empatou com o Ceará em 0x0, se não fosse o VAR. 0x0. O João Paulo tem uma grande defesa, que seria um gol do Ceará? Tem. Então ele salvou um ponto pro Santos, porque o Santos fez um ponto, se não fosse a grande defesa, o Santos não faria ponto. Entendeu? É uma continha básica, só pra gente brincar e dar mais exemplo da importância do João Paulo. Então eu separei, eu assisti todos os jogos que o Santos não perdeu. Se perdeu, não adianta fazer grande defesa, continuaria perdendo. Todos os empates, todas as vitórias. E 6 jogos eu acho que ele garantiu pontos pro Santos sozinho. São esses: Ceará, CAP, Inter, Bragantino, Atlético Goianiense e Botafogo. Então contra o Ceará foi um 0x0, ele garantiu um ponto. Contra o Atlético Paranaense foi um 2x2, ele garantiu um ponto. Contra o Inter foi 1x1, por causa do VAR, ele garantiu um ponto. Contra o Bragantino foi 2x2, ele garantiu um ponto. Vitória contra o Atlético Goianiense de 1x0, ele garantiu 2 pontos, né? Porque o Santos vence e conquista 3. Se ele toma um gol, o Santos toma um empate, o Santos faria só 1, ele garantiu 2 pontos. E contra o Botafogo, apesar de ter sido 2x0, eu também coloquei que ele garantiu 2 pontos, porque ele tem pelo menos 2 grandes defesas nessa partida. Então só 2, 2. Soma isso dá 8 pontos que o João Paulo garantiu sozinho. O Santos fez 26. 26 menos 8, 18. Se o Santos tivesse 18 pontos, o Santos estaria na zona de rebaixamento, seria o 17º colocado, atrás do Coritiba, que tem 19, empatado com o Atlético Goianiense, que tem 17. Claro, se ele faz essas defesas e o Santos perde esses pontos, os outros times, como o próprio Atlético Goianiense que está na minha lista, teriam mais pontos, a tabela mudaria. Eu só estou dando exemplo, por isso que eu falei que é subjetivo. O ponto é, o João Paulo é a principal peça da defesa do Santos, mesmo com a boa fase do Bauerman, mesmo com o Michael fazendo um grande campeonato como vem fazendo, a principal peça é o João Paulo. O que ele salvou de ponto para o Santos é sacanagem. De novo, porque ano passado, ao final do campeonato, eu fiz esse mesmo vídeo e o Santos ficaria muito abaixo do 10º lugar se não fosse na minha visão, melhor goleiro do primeiro turno do campeonato. Na TNT eu sei que elegeram, acho que mais ninguém. Mas depois vocês podem mandar nos comentários aí se rolou. João Paulo é a estrela da companhia. Acho que isso é inegável e ele é a principal causa do Santos ser a segunda melhor defesa do campeonato até agora. Por mim, tudo bem.
Beijos, tchau.